Bem-vindos ao Contos Inesperados, onde cada história guarda um desfecho imprevisível. No episódio de hoje, apresentamos Coça, Gostoso, de Fério. Entre pixels e sombras, um jogador mergulha em uma experiência que parece perfeita. Mas até onde as narrativas se repetem? Acomode-se, apague a luz e prepare-se. Vamos começar. No aniversário de 10 anos do meu primo, foi quando vi um PlayStation pela primeira vez. Ele estava em seu quarto reunido com todas as outras crianças da festa que, atrás dele, fitavam a tela obcecados pelo jogo de terror que ele explorava. Ao som de uma trilha sonora intrigante e misteriosa, como o personagem andando pelos corredores vazios de uma mansão abandonada, seus passos ecoando alto pelo ambiente, foi que conheci o jogo Resident Evil. Uma das primas, posicionada bem ao seu lado, tinha em mãos um aparelho semelhante a uma calculadora, mas com um teclado de letras onde digitava palavras em inglês e recebia sua tradução em português no visor de cristal líquido. Dessa forma, o jogo parecia ainda mais desafiador, pois cada página de documento encontrada pelo caminho precisava ser traduzida palavra a palavra para que pudéssemos entender. E nós, espectadores, nos emocionávamos com a revelação dos mistérios dos moradores daquela mansão. Uma história em particular ficou marcada em mim durante todos os meus anos de jogatina. Um diário foi encontrado num quarto. Era de um criador de animais que havia se contaminado com o vírus e foi perdendo a sanidade conforme a doença avançava. Os textos vão ficando cada vez mais confusos, até finalizarem com uma página contendo as palavras Eat, Taste. Eu lembro das caras espantadas de todos na sala quando a prima leu em voz alta a revelação do aparelho. Coça, gostoso. Esse foi meu primeiro contato com um jogo de terror, o que me levou por um caminho sem volta, um vício que se refletiria na minha vida até os dias de hoje. Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, Alone in the Dark, Clock Tower. Comecei a fazer vídeos e postar na internet compartilhando minha jogatina com curiosos como eu, obcecados por uma boa história cheia de suspense e quem sabe um pouquinho de gore. Aos poucos, fui desbravando jogos em outros estilos, buscando ampliar meu público, atingindo pessoas novas para visualizar meus vídeos. Foi numa partida do jogo Dead by Daylight, um jogo cooperativo onde pessoas diferentes se ajudam para escapar de um monstro clássico de terror. Eu me esforçava para escapar da perseguição implacável de um vilão conhecido da franquia Resident Evil, o Nemesis. Toda a equipe era desconhecida, inclusive o Leonardo. Quando ouvi a voz dele, enquanto corria com sua malinha de primeiros socorros para ajudar um companheiro, algo mudou em mim. Sua voz tinha um quê de inocente e protetor ao mesmo tempo. Comecei a dar pequenas indiretas e fazer algumas piadas, e ele percebeu meu interesse correspondendo às investidas. Não tínhamos nada em comum, exceto uma grande vontade de nos conhecer. Era algo maior do que eu poderia explicar. Eu simplesmente me senti interessado e apaixonado. Existe amor à primeira ouvida? Trocamos contatos, trocamos confidências, trocamos desejos de futuro. Em alguns meses estávamos fazendo planos e logo mais morando juntos. Leonardo trabalhava com algo complicado e cheio de números na empresa de um amigo do pai. Ao contrário de mim, que era meio desleixado no vestir, quando ele saía para trabalhar, saía de terno, impecável. Não vou mentir que existia um certo fetiche nisso da minha parte, e tentei convencer ele a tirar esse terno várias vezes. Era organizado com a casa, com as despesas, com os compromissos. Em casa se vestia com roupas leves, o cabelo cacheado balançava ao vento da janela, os olhos escuros se recolhiam envergonhados quando era elogiado, o que eu fazia o tempo todo. Ficarmos juntos era uma daquelas improbabilidades que dão certo. Leonardo ganhava bem,
E isso fez com que ele me incentivasse a ir largando meu emprego aos poucos e investir na minha carreira de youtuber. Passei a ter mais tempo para jogar mais games, produzir mais vídeos e lives, e também para perder com ele, abraçadinhos assistindo a algo ou conversando enrolados num cobertor, sentindo o vento da sacada. E é até aí, mais ou menos, que vai a nossa história de família de margarina. Era uma tarde quente e chuvosa quando Leonardo chegou em casa com o rosto afogueado, coberto de lágrimas, a cara cheia de frustração e revolta. Foi demitido por um motivo esdrúxulo, sem chance de se defender, uma armação de outros parentes. Por ser PJ, não tinha direito a nada e a família que havia restado negava-se a interceder por ele. Após a morte dos pais, seus tios se negavam a considerá-lo da família por não ter casado com uma mulher e dado sobrinhos para que festejassem. Tínhamos nos acostumado a um padrão de vida tranquilo e voltar a procurar trabalho não foi nada agradável para ele. A princípio, pediu que eu mantivesse minhas lives, que ele ia dar um jeito de conseguir outra fonte de renda para tudo voltar aos eixos. Muitas portas foram batidas, muitas vagas foram negadas. Fomos usando nossos cartões de crédito que tinham limites altos, atrasando pagamentos e prestações, as contas foram acumulando estratosfericamente. O que eu ganhava com os vídeos não era o suficiente para quitar nada, e cada vez mais coisas se acumulavam. Afinal, Leonardo se negava a deixar de fazer as coisas que fazíamos antes, nossas viagens, nossas diversões. Então ele começou a ficar cada vez mais ansioso. Sair da ordem que era tão cara para ele estava minando a sua saúde mental. Ele tinha pequenos calafrios, às vezes parava e ficava fitando o vazio, respirando aceleradamente. Outras, enquanto fingia estar bem, com sorrisos amarelos, coçava os pulsos ou o pescoço deixando marcas vermelhas. Eu tentava abraçar ele, confortá-lo para evitar que de alguma forma se machucasse, mas ele começou a rejeitar meu contato, me afastando e se escondendo pelos cantos da casa enorme para ficar sozinho. Então começou a ficar violento. Tinha rompantes de ódio sem aviso, onde berrava pela casa por qualquer motivo e eu acabava discutindo de volta, farto disso que estávamos vivendo. As crises de coceira aumentavam conforme os rompantes de ódio se aproximavam. Eu continuava tentando acalmá-lo, mas não consegui mais. Ele arranjou um emprego que era péssimo e pagava muito mal, mas ainda assim estávamos longe de nos recuperar financeiramente. E isso destruiu Léo dia após dia. Tentei convencê-lo a esquecer disso tudo um pouco, de pensar em nós dois, que podíamos ser felizes com menos, que importava que ficássemos juntos, que ele melhorasse. Mas os rompantes de violência e os berros ficaram mais graves e constantes conforme o trabalho foi extenuando ele. E num dia em que tentei segurá-lo para não quebrar o seu computador, ele arranhou meu rosto com força, quase atingindo o meu olho. Olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto. Disse que eu atrapalhava ele, que eu não queria ver as coisas sendo como antes, que eu só ligava para mim mesmo, que eu não me importava em tentar ajudar ele, que eu só servia para deixar ele se sentindo pior. Eu estava irritado, descontrolado com a situação e berrei de volta coisas horríveis. As palavras saíam da minha boca num misto de verdade e mágoa. Ele então me empurrou pelos corredores, me colocando para fora da casa. E eu, com essa mistura de ódio, tristeza e frustração, saí batendo a porta. No dia seguinte, todas as minhas coisas estavam na rua. E no outro, eu estava morando com meus antigos amigos, tentando entender o turbilhão que se formou na minha cabeça. Foram dias deitado, tentando processar alguma coisa. Foram meses tentando me curar. Talvez tenha sido melhor assim. Ao final, nós dois estávamos nos destruindo e talvez novos ares, novos pensamentos trouxessem novas ideias, novas perspectivas. Quando me senti pronto, decidi que era hora de conversarmos para colocar um ponto final nessa história que não fazia sentido acabar dessa forma, para que ao menos pudéssemos ser amigos. Então, comecei a enviar mensagens pelas redes sociais dele, pelo celular, e ele não respondia nunca. Tentei falar com os familiares dele, que esses mesmo não davam a mínima. Nem mesmo amigos próximos sabiam notícias dele. Mas falando com as pessoas do trabalho novo dele, me informaram que ele estava trabalhando normalmente, inclusive batendo metas atrás de metas.
Ao menos ele devia estar bem. Decidi então ir até a casa dele e tentar convencê-lo a me receber. Ter uma conversa franca que nem precisava ser muito longa. Ao chegar em frente à casa, fui inundado de lembranças de tempos felizes, dos lugares naquele jardim onde rolamos pela grama ou assistimos os passarinhos das cadeiras do quintal. Enxuguei uma lágrima e fui até a porta e toquei a campainha que nunca tinha funcionado de qualquer jeito. Chamei, bati na porta, tudo sem resultado. Lembrei então de onde guardávamos a chave de emergência, num vasinho que ficava pendurado na parede lateral com as suculentas, e lá estava ela. Abri a porta sem ter certeza de estar fazendo a coisa certa e entrei com cuidado pé ante pé. A casa tinha algumas luzes fracas acendidas aqui e ali, deixando uma penumbra que costumávamos achar agradável, mas que nessa situação me deixava apreensivo. Leonardo? Léo? Chamei. Passei pela sala e fui em direção ao corredor que ia até a escada dupla daquele hall enorme. Nunca tinha entendido por que Léo não cogitava a possibilidade de vender a casa para quitar as dívidas e se mudar para outro lugar. Léo não gostava de mudanças, queria resolver tudo sozinho, carregar um mundo nas costas e se desfazer da casa que era do pai, que tinha tantas lembranças da infância, não era uma possibilidade. Eu respeitava isso. Subi a escada pelo lado esquerdo e chamei novamente quando cheguei no andar superior. Léo, você tá aí? Uma voz muito baixa veio do escritório, quase um lamento, mas o lugar estava tão silencioso que eu podia ouvi-lo de longe. Amor, você está aqui? Eu respondi mais alto. Léo, eu tô te ligando há muito tempo. Eu só queria conversar um pouco. Tudo bem? Eu posso entrar? Ele responde então, ainda com a voz fraca e longínqua. Amor, eu consegui resolver nossos problemas. Logo vamos ficar bem de novo. Abri a porta com cuidado. Lá dentro estava tudo escuro, exceto pela luz do monitor do computador, que recortava uma silhueta fantasmagórica em Leonardo, que havia virado a cadeira para me ver na porta. Eu precisei ficar sozinho para me focar no trabalho, amor. Trabalhei sem parar, mas agora tenho dinheiro. Tenho dinheiro para tudo voltar ao normal, pra gente ser feliz. Tateei a parede lateral e achei o interruptor. Num clique, o ambiente se encheu de luz e também de pavor, e lágrimas escorreram pelo meu rosto ao vê-lo ali. Leonardo, as roupas em trapos, magro de forma cadavérica, me fitava com olhos imensos, perdidos. Seus braços e seu pescoço estavam em carne viva, cobertos de secreção e avermelhados. As mãos que ergueu para um abraço estavam cobertas de pele, sangue seco e pulso. Parte de seus cabelos haviam caído onde feridas avermelhadas e brilhantes agora surgiam. Abaixando os olhos, deixou suas unhas enormes e escurecidas rasparem a pele que tentava cicatrizar, mas que se rompia viscosa, escorrendo mais sangue e pedaços de carne. Ele se coçava cada vez mais rápido, num frenesi intenso e irreal. O som de coçar parecia se espalhar pelo ambiente, junto com sua respiração sôfrega e descompassada, como em uma tontura. Tinha espasmos enquanto tornava a me olhar, com os olhos muito arregalados, injetados de sangue. Se coçava com uma satisfação inacreditável, de uma forma quase pornográfica. Ele observa o próprio corpo coberto de nojeira, volta a olhar ensandecido para mim, como que prestes a contar uma novidade, um segredo, uma verdade maravilhosa. Coça muito, mas é tão gostoso.